que faz um super-herói como Homem-Aranha, Thor ou Capitão América serem heróis além de terem uma super força e certas habilidades? Os heróis precisam de algo especial para se destacarem. São 3 coisas importantes: química, carisma e elenco. O ator certo pode destacar o personagem de um quadrinho direto para os nossos corações, e o ator errado pode iniciar uma tempestade de haters. Então se inscreva aqui no Se Liga enquanto passamos por esses 10 atores que podem ter feito um teste para um personagem, mas ganharam um papel totalmente diferente. How about that? Pra gente, Tom Hiddleston é Loki. Loki foi apresentado desde o primeiro filme como o irmão do Deus do Trovão, inimigo e em certo momento aliado, mas realmente se destacou no filme Vingadores de 2012. Por isso que é tão difícil imaginar o Tom Hiddleston como Thor. Mas o ator que recebeu excelentes críticas na Broadway em Traição, de Harold Pinter, é um verdadeiro camaleão nos cenários e na telona. Se Kevin Feige e a equipe de criação da Marvel confiassem nele para tomar e usar o Mjolnir, ele teria feito funcionar. Enquanto a maioria das produtoras preferem manter bem escondidos os vídeos de testes das estrelas que não conseguiram papel, a Marvel foi mais além para agradar os fanáticos. Lançou o teste do Tom Hiddleston para Thor, com um cabelão loiro, fantasia básica de Thor e tudo mais. Parece até com um dos artistas de rua da Times Square vestido uma fantasia barata e buscando tirar umas fotos. Se tivessem deixado ele fazer o filho favorito de Odin, com certeza a gente teria acreditado. Mas se Loki tivesse sido interpretado por, digamos, Chris Hemsworth, não temos tanta certeza de que a franquia teria tido tanto sucesso. Desde quando explodiu a sua carreira como Imperador Louco em 2000 em Gladiador, Joaquin Phoenix provou ser um ator excêntrico que pode se tornar um protagonista. Joaquin interpreta papéis conflituosos de tortura particularmente bem. Então agora sim faz sentido que ele tenha sido o fracassado Arthur Fleck. O Coringa de 2019 dá ao príncipe palhaço do crime uma história definitiva. Apesar que as interações anteriores preferiam manter um vilão anárquico, vazio e em mudanças constantes, por exemplo, o quadrinho Batman: A Piada Mortal, de Alan Moore, e o papel vencedor de um Oscar de Heath Ledger, o filme O Coringa, de Todd Phillips, tem tudo incluído. Can you introduce me as Joker? Mas as coisas teriam sido diferentes se Phoenix tivesse trocado a maquiagem de palhaço por uma capa de levitação e o olho de Agamotto. Sim, pois é, Phoenix quase foi um membro da Marvel, fazendo o papel de Doutor Estranho. Joaquin teria dado ao personagem um nível perfeito de arrogância, misturado com a baixa autoestima do Doutor Estranho na hora de descobrir os seus poderes e o potencial dele em seu primeiro filme solo. E talvez o sotaque americano de Phoenix tivesse parecido um pouco mais autêntico do que o de Benedict Cumberbatch. My name is Dr. Stephen Strange and I have some questions for you. Mas Cumberbatch tem o orgulho do Doutor Estranho. O ator britânico é o complemento perfeito para o traje do Feiticeiro Supremo e é meio difícil imaginar o Phoenix representando o personagem arrogante. Sebastian Stan vem fazendo parte dos filmes da Marvel desde o Capitão América, o Primeiro Vingador, como amigo otimista do Capitão, Bucky, e com um final aparentemente trágico. Ele voltou como o moderno Bucky, o Soldado Invernal. Apesar da complicada relação entre o Soldado Invernal e os Vingadores parecer ter sido resolvida, a história do Bucky na Marvel ainda não terminou. O Falcão e o Soldado Invernal têm mais aventuras que vão chegar no Disney Plus e definitivamente vão ter um papel mais de acordo nos próximos filmes da Marvel. Com um futuro brilhante vindo por aí, vamos voltar no tempo e imaginar como seria o nosso mundo se Sebastian Stan fosse escolhido como Steve Rogers, também conhecido como Capitão América. Antes do Chris Evans apunhalasse o poderoso escudo do Capitão, Sebastian queria o papel do primeiro Vingador. Apesar que Stan poderia ter interpretado o patriota Steve dos anos 40, ele teria se destacado como o duvidoso Steve de tempos modernos, que se converte num vigilante depois de guerra civil que divide os Vingadores. Alguns atores gostam de interpretar personagens que são torturados e atormentados, então Stan, com seu papel de Soldado Invernal, estava mais que feliz por afundar nas exigências psicológicas de Bucky. You got hard, kid. Enquanto Sam Wilson, também conhecido como Falcão, recebe o escudo no final do Ultimato, tanto o Falcão quanto o Bucky assumiram o manto do Capitão América em vários pontos dos quadrinhos. Então, Sebastian Stan vestindo estrelas e riscos não está fora do reino das possibilidades. Channing Tatum não faz uma grande aparição na Marvel nem no universo DC, mas ele já interpretou alguns heróis. Ele foi a voz do Super-Homem nos filmes Lego e fez Duck em G.I. Joe.
Ele também interpretou o Duck em Ela é o Cara, mas esse foi um tipo diferente de Duck. Porém, durante muito tempo, rolou uns rumores de que o Tatum seria o Gambit. Será que esse filme vai ser feito? A franquia X-Men sempre muda, seja pela falta de estabilidade da própria franquia ou pelo fato de estarem no fundo da lista de tarefas pendentes da Marvel. Então, a data de lançamento do filme independente de Gambit é um mistério. Mas notícias para o Tatum. Depois de tudo, poderia ter sido um super-herói muito antes de ter sido escolhido como Thor. Pois é. Magic Mike poderia ter trabalhado num tipo diferente de magia nas telas como o Deus do Trovão. Ele tem físico pra isso e definitivamente toda a arrogância que qualquer um espera de um filho de Odin. Só que aparentemente o cabelo castanho natural de Tatum e o visual todo americano não se comparou às características nórdicas que o australiano loiro Chris Hemsworth conseguiu colocar na mesa da Marvel. Por mais que o Thor de Chris Hemsworth tenha se revelado como uma força cômica, a gente acha que vai acabar tendo outro personagem da Marvel no futuro para Tatum. Seja como Gambit ou outro ainda mais fantástico, sério, ele é velho demais para fazer a tocha humana. Ou talvez encontre um espaço na galáxia para outro guardião, quem sabe. Quem diria que a gente iria ver outra interpretação do Coringa depois de Ledger? Heath Ledger perdeu tragicamente a vida depois do filme vencedor de um Oscar como o maior inimigo do Batman. E durante um bom tempo, fora a atuação na dublagem de Mark Hamill como personagem de animação em videogames, Ledger deu pra gente uma imagem inesquecível do Coringa. É meio difícil de imaginar que quando Christopher Nolan estava fazendo testes pro Batman Begins, o Ledger era a melhor escolha dele pra... Batman? Naquela época, o Ledger era conhecido principalmente pelo seu status de príncipe dos corações, e o anúncio da seleção de Ledger como o Coringa foi recebido com alguns protestos de muitas fãs que nem acreditavam, que choraram pela seleção confusa de Nolan para fazer um dos maiores vilões da história dos quadrinhos. I'm crushed! A parte boa é que Ledger estava melhor do que se esperava, e teve um excelente desempenho na atuação. Se tivesse sido o Batman, teria sido um espetáculo digno de se ver, e de repente ele não tivesse feito uma voz tão ridícula como a do Bale. Nunca saberemos o que o Ledger teria feito com o chefe das empresas Wayne. Mas ter sido escolhido como Bruce Wayne, será se o Christopher Nolan teria escolhido o Christian Bale como o Coringa? Com toda a variedade de papéis do Bale, não é difícil imaginar ele nesse papel. E agora já vamos te contar mais da nossa lista de atores errados para os papéis certos, ou atores certos para os papéis errados. Heath Ledger não era o único candidato para o papel do Batman na trilogia de Christopher Nolan. Parece que o Nolan e sua equipe consideraram todos os atores masculinos jovens de Hollywood para o papel de Bruce Wayne. Os principais concorrentes que perderam diante do Christian Bale conseguiram espaço na galeria dos vilões do Batman. Tem uma linha bem fina entre a energia que um ator precisa ter para interpretar um herói e a energia para um vilão numa história do Batman. O Harvey Dent mesmo falou, ou se morre como um herói, ou se vive o tempo suficiente para se tornar um vilão. As possibilidades de Cillian Murphy para fazer o Batman acabaram na sala de testes, mas na opinião de Christopher Nolan, o talento potencial do jovem foi suficiente para que se tornasse um vilão em Batman Begins. Pois é, Cillian deixou de ser o principal candidato a protagonista para se tornar o Espantalho como coadjuvante. Hoje ele é conhecido como Thomas Shelby em Peaky Blinders, mas provou que pode ser um herói com um lado negro, vilões com agendas com conflitos ou simplesmente um canalha. Depois do seu papel estrelar em 2002, em 28 dias depois, Nolan pediu a Cillian para fazer um teste para Batman Begins de 2005. Desde o início, Cillian falou que o teste dele foi meio estranho. A gente vai ter que admitir que o traje parece meio grande, mas nos vídeos de testes dele que apareceram na internet, parece ter dado uma versão matizada de Bruce Wayne. Deu tudo certo por Cillian no final. Esse encontro levou a mais colaborações com Nolan, incluindo a representação do espantalho que todos nós tememos. Tanto a Marvel como os filmes da DC adoram romper os padrões, pelo menos quando se trata de personalidades de suas estrelas. Foi por isso que antes de ser lançado como vilão Killmonger em Pantera Negra, Michael B. Jordan estava concorrendo para ser o Falcão. Apesar que Killmonger é um antagônico de Pantera Negra nominado ao Oscar, o destino do personagem significou infelizmente que não vamos ver muito mais de Michael no universo cinematográfico da Marvel. A menos que os roteiristas dos estúdios da Marvel não mostrem pra gente outro roteiro de viagem no tempo e utilizem flashbacks do Pantera Negra. Jordan teve a chance
chance bem recebida de se destacar num filme de super-heróis e adicionou seu próprio giro vingativo e emocional ao papel de Killmonger, tornando o personagem num vilão realmente inesquecível. Com todos esses papéis, poderíamos ver o Jordan um dia fazer o maior herói do mundo. Parece que o Jordan conversou com Warner Bros. Para assumir o papel de Super-Homem, mas ainda falta saber se o ator está disposto a comprometer sua agenda já bem ocupada com outro papel de super-herói. Como a DC tem tido mais dificuldades em encontrar uma consistência na sua produção criativa, talvez eles precisem de um jovem ator talentoso e dedicado como Michael B. Jordan para trazer de volta uma quantidade de verdade e justiça à franquia deles. Mads Mikkelsen está acostumado a interpretar personagens com problemas nos olhos. Seja chorando como Le Chiffre ou como as olheiras endurecendo como Caecilius, o ator dinamarquês provou ser um homem que pode cancelar o antagonismo de qualquer franquia de sucesso. Ele foi o principal vilão na primeira saída do Doutor Estranho e a gente quer ver mais dele na Marvel. Isso poderia ter acontecido se ele tivesse sido escolhido como o heróico Senhor Fantástico. Tá, pode ser difícil imaginar, mas Mads, que é conhecido por fazer papéis de bandidos que aterrorizam os maiores heróis da tela, era um grande candidato para Reed Richards, o chefe do Quarteto Fantástico. Isso foi quando a 20th Century Fox era dona da franquia, e aparentemente o teste não saiu muito bem. De acordo com Mikkelsen, que é conhecido por dar entrevistas divertidas porém estranhas, o encontro foi tipo assim: o teste era só sobre braços grandes, sem diálogos, me senti um pouco esquisito. E ele poderia ter parecido meio engraçado também se tivesse sido forçado a se esticar enquanto usava aquelas roupas azuis do Quarteto Fantástico. Depois disso, ele ainda não fechou a porta para fazer o inimigo principal do Quarteto Fantástico, o Dr. Doom. E por mais que a Marvel já tenha usado ele como inimigo do Doutor Estranho, não seria nada mal se colocassem nele uma máscara de metal e colocássemos ele de novo no lugar certo. Depois de tudo, Mads também foi considerado para Malekith em Thor, o Mundo das Trevas. Obviamente que a Marvel Studio acredita que o ator é versátil o suficiente para interpretar vários tipos de personagens. Sam Rockwell também é desse tipo que pode interpretar vários tipos de personagens. Com uma sensibilidade nada convencional e um estilo despreocupado, isso ajuda muito para certos papéis. Da mesma forma que alguém tipo Robert Downey Jr. trata certos personagens. Rockwell também estava concorrendo para fazer o papel de Tony Stark antes de fazer o papel de Justin Hammer, o inimigo do Tony do Homem de Ferro 2. What? E também não é difícil imaginar que Rockwell provavelmente esteve muito perto de conseguir o papel, considerando que Robert Downey Jr. foi uma grande responsabilidade para o estúdio. Sim, Robert é o Tony Stark. E como na música de Carly Simon, ninguém pode fazer melhor. Mas depois de anos de problemas com a lei e várias outras oportunidades no mundo do cinema, parece que ele ia abandonar o centro das atenções. Depois veio um pequeno filme com um grande coração sobre um vigarista que se converte em ator e acaba sendo um mistério. Beijos e Tiros provou que Robert tinha tudo o que era preciso para liderar uma imagem de tela gigante. Depois do sucesso desse filme e de algumas lições difíceis, a experiência de vida de Downey formou perfeitamente o papel dele como Tony Stark. Rockwell pode até pensar que pode conseguir qualquer papel, mas por azar dele, Tony Stark foi o papel da vida de Robert Downey Jr. Tobey Maguire foi o Homem-Aranha perfeito. Capturou bem o nerd mais nerd de Peter Parker com uma energia ilimitada do escalador de paredes favorito de todos. Mas outros atores também concorreram. James Franco foi um dos principais concorrentes, assim como Jake Gyllenhaal e Jude Law. Por mais que seja difícil imaginar que o cineasta conseguiria convencer a gente de que o Jude de 2002 era um estudante de ensino médio de Queens, esses três atores teriam chances iguais para interpretarem qualquer personagem com um traje desses ajustados, só que não como o Homem-Aranha. Franco conseguiu o papel de Harry Osborn concorrendo com Tobey, porém a história de Gyllenhaal teve mais reviravoltas. A estrela, que tinha acabado de fazer o Donnie Darko, flutuava como um possível substituto pro Maguire quando surgiu uma possibilidade de que ele não voltasse para a segunda parte. E aí tudo mudou quando os problemas de Tobey foram resolvidos e ele terminou a trilogia. You don't want any part of this. Gyllenhaal teve uma chance na franquia, como o vilão favorito dos fãs, o Mistério, em Homem-Aranha Longe de Casa. Jude Law fez sua aparição na Marvel em Capitã Marvel como Young Rock. Nos quadrinhos, nenhum personagem desapareceu para sempre. Nos filmes da Marvel, nenhum ator nunca está totalmente fora da disputa por algum papel, de alguma forma ou de outra.
Ser um super-herói é um negócio bem difícil. Ser um ator fingindo que é um super-herói, às vezes pode ser mais difícil ainda. O super-homem só precisa fingir que é o Clark Kent. Não tem que fingir que é o Clark Kent lutando como um apocalipse invisível contra uma tela verde. Ainda bem que os estúdios compensam esses problemas pagando as estrelas com um bolso bem cheio de dinheiro. Então, por mais que a gente nunca veja esses atores interpretando os papéis que eles tenham feito nos testes, pelo menos podemos ver eles interpretando um papel que seja no nosso universo favorito. Thank you. God bless Iron Man, God bless America. E assim como esses atores, você também tem um papel a fazer no nosso universo Se Liga. Deixa sua opinião pra gente saber aí nos comentários. E continua com a gente no canal pra aprender muito mais coisas sobre a Marvel, sobre o mundo de si e tudo mais. Valeu, até a próxima!